Jovens, vamos continuar a nossa parte 4 do vídeo de hoje, certo? Vamos falar em relação à herança genética, mas vamos falar da herança do tipo sanguíneo. Vocês sabiam que o fator desses alelos, dos genes dominantes e recessivos, determina o tipo sanguíneo do ser humano? Então, nosso sistema sanguíneo, do ser humano, temos o sistema ABO e temos o sistema RH. Vamos falar a partir do sistema ABO. De acordo com o sistema ABO, há 4 tipos sanguíneos humanos, tipo A, B, AB e O. Os determinados por genes, representados pela letra I maiúscula. Esses genes podem estar na forma de 3 alelos. I maiúsculo expoente A, I maiúsculo expoente B e I minúsculo. Os genes, os alelos I maiúsculo expoente A e I maiúsculo expoente B são dominantes em relação ao I minúsculo, mas não há dominância entre os alelos I maiúsculo expoente A e I maiúsculo expoente B. Nesse caso, um não domina o outro. Cada indivíduo recebe o alelo do pai e o outro da mãe. Há combinações que podem ser formadas de genotipos e os tipos sanguíneos que elas determinam o fenotipo. Nesse caso, genotipos são características internas, fenotipo, características externas. Aqui tem uma tabelinha do sistema sanguíneo. Quem tem o sangue tipo A, ele tem os 2 genes dominantes, I maiúsculo com expoente A, ou I maiúsculo expoente A e um recessivo. Aqui a proteína tipo sanguíneo A. Rosa. Sangue tipo B tem os genes dominantes I maiúsculo expoente B, homozigotos ou heterozigotos, somente com um I maiúsculo expoente A, B, perdão, e um recessivo. Aqui as proteínas do tipo sanguíneo B. O sangue tipo AB, ele tem os 2 genes dominantes, I maiúsculo expoente A e I maiúsculo expoente B. Então, ele tem misturados as proteínas A e B. Quem tem um tipo sanguíneo O, ele não tem gene dominante, I minúsculo, e não tem essas proteínas ao redor da hemácia, que é a célula sanguínea. As transfusões de sangue, pessoal, eram complicadas, porque não tinham noção desse tipo sanguíneo, e as pessoas que recebiam transfusão de sangue tinham a possibilidade de falecimento, porque o sangue não era aceito. Então, no início do século XX, o médico austríaco Karl Lutz verificou que nem sempre as transfusões sanguíneas tinham êxito. Pesquisando, ele e a sua equipe descobriram que, quando algumas amostras de sangue de pessoas diferentes eram misturadas, elas se aglutinavam, elas se tornavam sólidas e pastosas, como fosse um leite estragado. Isto é, elas se aglomeravam, e que esses aglomerados podiam entupir os vasos sanguíneos, provocando a morte das pessoas. Então, nesse caso, a incompatibilidade entre os tubos sanguíneos deve ser uma reação entre as proteínas presentes ou ausentes. E essas proteínas determinavam o tipo sanguíneo. Sim, essas proteínas que nós falamos anteriormente, tipo A e tipo B. Então, no texto, cada alelo dominante tem a informação para a produção de uma proteína. E essas proteínas são produzidas e transportadas para a membrana plasmática da hemácia. Dependendo da proteína, ela poderia destruir uma outra. Então, nesse caso, criou-se uma tabela dessas proteínas e estabeleceu o seguinte: o grupo sanguíneo A, B, AB e O, ele pode receber de sangue de quem? O tipo A recebe o sangue de A e O. O B recebe o sangue de B e O. O sangue AB recebe de A, B, AB e O. E o sangue tipo O recebe só de O. O grupo sanguíneo, ele só pode doar para quem é A e AB. O grupo sanguíneo B só pode doar para quem é B e AB. O grupo sanguíneo AB só pode doar para ele próprio. E o grupo sanguíneo O pode doar para todos.
Por que o O ele doa para todos? Porque ele não tem nenhuma proteína A e B presente. Então, ele é compatível com todos. Só que o A, ele tem proteínas A. Ele não pode doar para o sangue B, porque isso pode destruir as células sanguíneas que foram doadas. Tanto A para B não pode doar e B não pode doar para A. Mas A pode doar para B, porque elas têm as duas proteínas, e B pode doar para B, porque tem A e B tem as duas proteínas. Então, por causa da presença dessas proteínas que determinam o tipo de transfusão sanguínea. E, nesse caso, em 1940, Landstein e sua equipe, nesse caso, é o mesmo pesquisador que relacionou o tipo sanguíneo, tipo de transfusão sanguínea, certo? Sistema ABO. Temos aqui novamente um cientista, Landstein, certo? Também descobriu que o tipo sanguíneo também tem um sistema RH. Vamos ver, entender agora. Só um momento, por gentileza. O sistema RH foi descoberto em 1940, certo? Que com a identificação dos quatro tipos sanguíneos, algumas transfusões continuaram a não ter êxito, em alguns casos. Então, em suas pesquisas, ele utilizou um macaco da espécie Rhesus, constataram que a existência de outra proteína sanguínea, denominada RH, que recebeu o nome de Rhesus, do macaco. Essa proteína está presente em aproximadamente 85% da população. Então, as pessoas que têm essa proteína RH são denominadas positivas. E as pessoas que não têm são chamadas negativas. Então, sabe que o alelo dominante, o alelo que determina o fator RH positivo é dominante e o que é recessivo é negativo. Então, se a pessoa que com sangue negativo recebe sangue positivo, ocorre aglutinações que pode causar problemas de saúde. Então, negativo não pode receber de positivo, porque ele não tem a proteína que recebe isso. Então, a partir disso, determinou-se que, além do sistema ABO, tem também o sistema RH, que, nesse caso, pode prejudicar a transfusão sanguínea. Certo? Vamos para a próxima parte da herança genética. Temos um pouco da história, nesse caso, atual da genética. Um pouco da história dessa genética no século XX e XXI é o seguinte, que o ser humano buscou sempre o conhecimento de como as informações são transpassadas de uma geração para outra. Então, a partir desse conhecimento, a genética começou a ser feita hoje. A genomíca, o genoma humano, começou o ser humano a mapear o próprio genes do ser humano. No final da década de 80, lançou-se o projeto O Genoma Humano. Nesse caso, é mapear todos os genomas que existem no planeta. Então, nesse caso, começou em 1980 e finalizou em 2003, no qual se lançou a ideia da genética humana no mundo. Criou-se um projeto, criou-se um mapa genético do planeta, de todas as pessoas, certo? Através das informações passadas pelos governos, certo? E a partir disso criou-se a característica dos indivíduos. Também temos que atualmente temos organismos geneticamente modificados. São quaisquer organismos que tenham seus genes manipulados para manifestar ou ressaltar características de interesses do homem, uma parte também econômica. É o caso, por exemplo, dos grãos de milho. Eu posso aumentar o teor de óleo para poder extrair do milho, certo? Alguns óleos de cozinha têm a letra T amarelada. T em um termo amarelo, ali são alimentos transgênicos, são alimentos modificados. Então, tem alteração feita pelo homem, certo? E esse tipo de organismo geneticamente modificado
nesse caso, modificada através do DNA recombinante. Como é feito o processo da criação de um organismo geneticamente modificado? Temos, primeiramente, isolar o DNA da célula, por exemplo, aqui na bactéria. Depois, o isolamento dos genes do interesse, tirando outra célula, transplanto o DNA para esse material e pego uma célula que irá receber esse DNA recombinado. A partir disso, essa célula se reproduz e, no caso, eu posso transferir o gene que eu quero para plantas ou para indivíduos, certo? Isso é chamado manipulação. Então, jovens, concluímos nossa aula de hoje e não esqueça, próxima semana teremos revisão, certo? Então, boa aula a vocês e até a próxima.